propagar o Evangelho nesta terra, Senhor. Usa o teu vaso de honra, Senhor, com poder e glória nesta manhã, para trazer uma palavra rema do teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor. Jesus é bom, né? A paz da igreja aqui está pegando fogo, hein? Não precisam nem repetir. Vocês estão animados? Animadão. Quem foi que falou animadão aí? É isso aí. Animado é minha boca, né? Animadão é copo cheio, é transbordante. E não tem como não ficar, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, Marcão, a gente pode até achar que a gente está animado. Mas quando a gente olha para Deus, aí a gente fica animadão, né? A gente vai ver na Bíblia a palavra toda de homens que procuraram Deus assim, mulheres que procuraram Deus em momentos assim difíceis, né? Eles saíram da presença de Deus, ou por que não dizer ainda durante a presença de Deus, eles foram muito animados por Deus. Eu quero continuar uma mensagem que nós pregamos no primeiro domingo. Eu ia pregar também no segundo domingo, mas aprove a Deus que a pastora Renata trouxesse uma palavra, e eu queria dar a segunda parte da mensagem, que tem um título ricamente recompensados por Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podemos ver que Deus é um Deus de recompensa, mas a recompensa é resultado, ela é efeito, ela não é causa. Eu já ministrei uma vez aqui que os céus, ele não age. Quando eu falo os céus, eu me refiro ao reino de Deus. Eles não agem, eles reagem de acordo com a nossa posição. Então, se nós somos pessoas determinadas a viver as ricas recompensas, não é só recompensas de Deus, mas as grandes e ricas recompensas, que a Bíblia fala sobre grandes e ricas recompensas, aí não tem como as coisas não acontecer. Então, nós precisamos entender que os problemas todos nós temos, uns mais, outros menos, uns maiores, outros menores, mas dependendo da cabeça de alguns, ou por que não dizer do seu relacionamento com Deus, às vezes um problema pequeno é muito grande, né, na cabeça dele. Mas eu tenho aprendido que os nossos problemas esperam de nós, pega isso aí, o que nós esperamos de Deus. Os problemas esperam uma reação nossa, uma posição nossa, e nós temos que resolver isso diante de Deus. E o texto aqui que nós estaremos lendo, primeiro está em Hebreus capítulo 10, versículo 35, para você não pensar que negócio de recompensa é coisa de pastor. Também é, que pastor gosta de recompensa, né? Quem é que não gosta de recompensa de Deus, né? Todos nós gostamos, mas é bíblico isso, né? E sendo bíblico, não tem como não acontecer na nossa vida. A própria palavra diz que os céus, tudo vai passar, céu, terra, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor não. Quando nós olhamos Isaías, o profetão de Deus, né? Cara cheio do Espírito Santo de Deus, quando nós olhamos a história desse homem, nós passeamos na palavra e chegamos no livro de Isaías, pastor Ricardo, você vai ver que Isaías, eu já falei isso, mas convém lembrar aqui, que Isaías, o livro de Isaías é uma Bíblia. A Bíblia, eu acredito que você já sabe, né? Tem 66 capítulos, 29 do Novo e 37 do Velho. Quando você vai olhar a palavra de Deus, você vai olhar que esses 37 se referem à lei. Os 37 primeiros livros da Bíblia se referem à lei. Os 29 se referem à graça de Deus. Aí você vai para Isaías. Será que é coincidência? Não, é providência. Os 39 primeiros capítulos de Isaías é lei. Os 27 segundos capítulos da palavra de Deus refere à graça. Então, Isaías era um cara cheio do Espírito Santo. E isso é algo que eu e você, pelo menos, devemos desejar, né? Não só desejar, né? Davi, um certo dia, missionária Ângela, ele disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Não é só desejar, é ter uma atitude também, ser cheio do Espírito Santo. Gente, esse é o maior tesouro que um ser humano pode ter, é ser cheio do Espírito Santo.
Eu sou uma pessoa que creio muito, até porque eu passei por situações e vi o agir de Deus, e tenho visto o agir de Deus. Eu creio muito no Deus da prosperidade financeira. Eu creio muito no Deus de prosperidade plena para a nossa vida. Mas nada disso se compara, não chega nem perto de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para Isaías e vemos que foi o maior profeta do Velho Testamento, se torna, né, um dos maiores profetas da Bíblia, nós podemos ver que ele não começou grande. Ele não começou sendo o maior profeta do Velho Testamento, ou da palavra, que eu diria que depois de Jesus, é o maior profeta que tem, é o profeta Isaías. Mas ele não começou grande. Ele começou quando ele tem uma experiência com Deus, lá em Isaías capítulo 6, quando Deus se manifesta para ele, né, a Bíblia começa a dizer: no dia que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em alto e sublime trono, e ele viu Deus. Mas qual era o estágio de vida, como Isaías estava quando ele viu a Deus? A Bíblia diz que depois que ele viu o Senhor, ele olha para si e diz: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Ele sabia da santidade de Deus, e Deus, mesmo assim, olhando para o estado de Isaías, sabia que ali dentro tinha um coração que ia ser cheio do Espírito Santo. E quando ele disse isso, a Bíblia diz que Deus manda um anjo, e com tenaz tira uma brasa do altar e purifica os lábios de Isaías. Aí Isaías começou a se tornar grande. Quando você chega no capítulo 9, aí você vai ver ele anunciando Jesus Cristo, que Jesus Cristo viria 700 anos antes. Ele já estava anunciando essas coisas. Mas e hoje, pastor? O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Duas coisas você precisa fazer, e é simples, coisas que eu e você nós podemos fazer: orar muito e ler muita palavra de Deus. Se você é um homem ou uma mulher de muita oração, se você é um homem ou uma mulher que ama ler a palavra de Deus, ó meu querido, você vai arrebentar. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Os céus vão reagir diante da sua vida e recompensas vão acontecer. Então o texto inicial da mensagem está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35, quando Paulo, eu digo Paulo porque a maioria dos teólogos acreditam que Hebreus foi escrito por Paulo. Ele diz assim: por isso não abram mão, ou seja, não deixa perder, não deixa sair das suas mãos, não abram mão da confiança, ou seja, da fé, né, que vocês têm. Em quem? Ele está se referindo em Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Se você não abrir mão dessa confiança, ela vai gerar em você ricas recompensas. Deus não só vai recompensar a tua fé, mas vai transbordar de recompensa. Então nós escutamos só isso aqui, já poderíamos ir para casa. Já poderíamos ir para casa com esse versículo, Regina, na cabeça. Se eu não abrir mão da minha confiança em Deus, não tem como a minha família não pertencer ao Senhor. Não tem como a minha casa não ser um pedaço do céu. Não tem como a minha vida, mesmo diante das adversidades, não ver a glória de Deus. Não tem como. Nós já poderíamos sair daqui animado. Mas tem um outro texto também, que nós alicerçamos a mensagem, está lá em 2 Crônicas, porque uma pessoa como eu e você, que passou por momentos difíceis e pela reação dele, olha o que Deus fez. Mas vamos falar de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 13, aí já fala do pai de Asas. O 12, aí já fala do pai de Abias, né, que é Roboão, e depois chega Salomão, aí você vai vendo a descendência de Davi. Então Asa é um descendente de Davi, ou seja, Asa era alguém que Deus tinha uma promessa para ele. Deus tinha uma aliança com ele, com a aliança que ele tinha feito com o pai dele, né, o tataravô chamado Davi. E começa dizendo assim o versículo 2. Isso tem que mexer com a gente. Asa fez
o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Aí vem a primeira pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo, diante de Deus. O que nós temos feito? Tem aprovação de Deus? Não é a sua aprovação. Não é a aprovação do seu cônjuge. Não é a aprovação do seu líder. Tem aprovação de Deus? Se você se permitir olhar sua vida com a lente de Deus, tudo que você tem feito tem aprovação de Deus? Ah, pastor, não tem não, eu tento. A gente já viu na mensagem anterior que tentar não resolve, nós precisamos fazer as coisas. Então, se Asa foi um homem que fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, então é possível eu e você fazermos também o que aprova Deus. E ele continua, o que ele fez que chamou a atenção de Deus? Versículo 3, ele retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Ele não só retirou, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou, como rei, ele tinha poder sobre isso, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos deles. Gente, isso é uma mina. Isso aqui é precioso de Deus, para a gente viver uma vida plena que Jesus Cristo disse que veio. Jesus disse, eu vim para nos dar uma vida e dar uma vida plena. Ele disse isso. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E a gente não tem, pastora Renata, essa vida abundante. É porque Deus esqueceu de nós? É porque Deus deixou de ser misericordioso para a gente? Não, de jeito nenhum. É porque está faltando alguma atitude nossa para a gente chamar a atenção de Deus. E ele ordenou, retirou os altares, versículo 5, idólatras, altares de incenso. Também construiu cidades fortificadas, versículo 6. Disse ao povo de Judá, vamos construir essas cidades com muro ao redor, fortificadas como torre, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes, homens de combate. Aí o etíope Zerar marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Marés. Asa saiu para enfrentá-los, e eles puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Marés. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém, Senhor, como tu, para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome, Senhor, viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Antes de eu explanar isso aqui, nós vamos ter um momento de louvor. Vem cá, Abigail. A Abigail vai ministrar um louvor aqui, e eu queria que você, a letra está pronta aí do louvor dela também, tá? Então vamos colocar de pé, vamos participar dessa adoração também ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, amados irmãos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, amém? Nesta manhã, para glorificarmos e adorarmos ao nome do Senhor. Se a gente pudesse ter a visão espiritual do que acontece ao nosso redor quando a gente louva e adora o nome do Senhor, a gente exaltaria ao Senhor todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele adorava ao Senhor 7 vezes ao dia, amém? Então declara esse louvor,
Declara essa adoração, Senhor, e creia que nessa manhã cadeias vão ser quebradas. Creia que nessa manhã correntes caíram, amém? Muralhas vão cair ao chão, através da tua adoração, através do teu louvor ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode soltar, irmão. Glória a Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui nessa casa. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louve com muita fé, amém? Louve, louve e adore ao Senhor. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, seu louvor invade o céu. Olha o que Deus faz. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Entender a voz do Senhor às vezes é muito difícil, né? A gente fica com um turbilhão de coisas na nossa cabeça. Aleluia. Mas às vezes Ele só está trabalhando ao nosso favor. Aleluia. Oh, Ele está trabalhando. A gente somente esperar. Espere mais um pouco. O teu Deus está agindo em teu favor nesta manhã. Ele está agindo na tua casa. Ele está agindo no teu trabalho. Ele está agindo onde você está precisando. Aleluia. Estenda a sua mão, Senhor, nesta manhã sobre esta casa, Deus. Aleluia. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, tá sofrendo, louve. Não importa, seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente abrindo o caminho. Olha as correntes sendo quebradas. Olha, ó. Ordena os anjos pra contigo lutar. Quem tem poder tem contra o nosso Deus. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito
Deus. Glória Podemos a Deus. sentar, meus queridos. Aí eu fico pensando, né? Gente, eu fico pensando assim, existem 3 lugares que eles são insubstituíveis. Pega isso aí, são insubstituíveis. Cada um no seu momento, cada um no seu tempo. Primeiro é o reino de Deus. É algo que ninguém pode colocar em risco a nossa eternidade com Deus, né? As pessoas, infelizmente, muitos colocam em risco a sua eternidade com Deus, né? Se converte, depois se afasta dos caminhos do Senhor. Outros nasceram em lar evangélico, mas depois se afasta também dos caminhos do Senhor. E esperamos em Deus que, enquanto houver fôlego de vida, Deus possa estar resgatando essas pessoas. Então, os céus é um lugar que nós não podemos substituir por nada, por nada. Segundo lugar é a nossa casa, a nossa família. Não troque o céu por nada. Não troque a sua família por nada. E falar em família, gente, Deus trouxe uma palavra quinta-feira para os homens. Quem não veio perdeu, infelizmente a gente diz isso. Mas a palavra que Deus trouxe dos céus para a vida da gente, reconstruindo a sua família, reconstruindo a sua dignidade. E o que é dignidade? É valor, é honra. Então, o homem que perde a sua família, ele perde a sua honra. O homem que perde a sua família, ele perde o seu valor, a sua dignidade. Então, eu aconselho você preservar a sua família. E não tem outra maneira a não ser preservar o céu e a família, que não seja com a vida de santidade, buscando a Deus. E qual o terceiro lugar, pastor? É a igreja. Não troque um culto que você tem para a igreja, não troque o seu tempo a sós com Deus por nada. Vai ter um churrasco, vai ter um aniversário. Meu querido, eu vou, mas depois do culto da igreja. Aí você vai sentir esse clima gostoso, esse ambiente gostoso, presença de Deus, alegrando o nosso coração, já animando a gente, fortalecendo para uma semana de vitória. No domingo, dia 4, eu trouxe a primeira lição dessa mensagem. Façamos o que agrada a Deus. A primeira parte dessa mensagem, no texto que nós lemos, podemos ver claramente como Deus reage. Ele reage. Você busca, você encontra. Você não busca, você não encontra. Você se afasta de Deus, e não sou eu que estou dizendo não, é aqui a Bíblia. Quer ver só? Se você buscar a Deus, é que o profeta chegou para Asa e disse assim para ele no capítulo 15: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonar, Ele vai abandonar. Gente, é sério isso. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, não é fazer o que não agrada a Deus, porque não existe em cima do muro, né? Não existe isso. Não, a minha vida eu não estou desagradando a Deus. Também não estou agradando, mas não estou desagradando. Não existe. Quando você não está agradando a Deus, você está desagradando a Deus. Quando nós não honramos a nossa esposa, nós estamos desonrando. Quando não se honra o marido, está desonrando. Então isso é um princípio que Deus estabeleceu. Então nós precisamos entender que isso deve ser um alvo no nosso coração. A segunda lição que eu quero falar é: mesmo Asa fazendo o que agrada a Deus, a Bíblia diz que adversidades bateram a porta dele. Então a segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que as adversidades também batem a porta de quem agrada a Deus. Às vezes nós ficamos que nem menino buchudo, menino birrento, criança. Quando as coisas acontecem, é Deus. Eu estou indo para a igreja, eu estou servindo, eu estou pregando, eu estou ministrando ao meu máximo, eu estou ministrando mulher única, eu estou ministrando casais para sempre. Da minha casa eu faço o culto doméstico. Senhor, e por quê? E por que isso está acontecendo comigo? Tem um propósito. Já que você quer falar com Deus, vai perguntar para Ele para quê? Vai perguntar para Ele.
Qual é o propósito disso? Mas não fica birrento não, porque faz parte do seu crescimento. Põe na sua cabeça, guarda isso. Toda diversidade na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus é pedagógica. Toda. Não tem nenhuma que não seja. E eu vou dizer mais, toda diversidade na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, é porque Deus quer que ele alcance um outro nível, não só de relacionamento com Deus, mas das recompensas com Deus. Então, o versículo 8 diz assim, segundo Crônicas 14, Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lança, 280 mil de Benjamim, armado com escudos, pequenos e arcos, escudos pequenos e arcos, todos eram valentes, homens de combate. Aí ele diz no versículo 9, se levantou alguém, com maior número do que ele, mais forte do que ele. A Bíblia diz que se levantou aqui esse Zerá e marchou com ele com um exército de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados. Então, o cristão, ele não está excluso das adversidades que o mundo está aí oferecendo. Gente, só tem uma maneira de você não passar por luta. Só uma maneira. Papai do céu segurar sua artériazinha e daqui a poucos segundos você está na glória. Mas o próprio Senhor fala que esse mundo hoje caído, né, o mundo que Adão deu lá a Satanás quando pecou, a Bíblia diz que ele jaz do maligno. Está aqui, 1 João capítulo 5, versículo 19. Aí você espera que você vai andar em um terreno minado e que aqui e ali não vai surgir alguma situação na sua vida? Vai surgir, mas é o que eu sempre disse e vou repetir porque é um lema na minha vida. O problema não é o problema é quando o problema vem, como é que você está com Deus? Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você já vê o resultado dele. Você já vê a intervenção de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Asa tinha esse exército de 580 mil homens contra 1 milhão. Ele olhou para aquela situação e disse, não dá, não tenho como vencer essa situação. Não tem como vencer. Aí ele botou a mão na cabeça, ele foi chorar, ele foi se lamentar, ele foi murmurar, ele foi reclamar. Gente, pega, está escrito para a gente aprender, para a gente viver o resultado dessa palavra. Ele não fez isso. Era impossível ele vencer aquele exército do etíope Zerá. Era impossível com armas naturais. Pega essa. Quando você não estiver dando conta, busca os céus. Busca os céus. Vai lá diante de Deus. Tem situação, eu já tenho por mania, por hábito, né, independentemente do tamanho do problema, buscar logo Deus. Até porque, mesmo que o problema seja pequenininho e que eu possa resolver, possa contornar a situação, ele tem uma solução melhor do que a minha. Ele tem uma resposta melhor do que a minha, né? Até a dele tem recompensa. Então, era impossível ele vencer com armas naturais. Quando as lutas batem a nossa porta e não temos como vencer, o que é que vai fazer? Vai chorar? Não. Vai sair do casamento? Não. Vai aceitar diagnóstico de enfermidade? Não. Vai desistir e entregar os pontos? É ruim, é? Não. Vai deixar de vir à igreja, deixar de ir para culto? Não. Mas é isso que acontece com muita gente. Na hora que o problema bate, aí acaba ficando nervoso. Pastor, eu estou nervoso. Eu digo, por que está nervoso? Eu estou com um problema. Eu digo, meu filho, só tem uma maneira de você não ter problema e deixar de ficar nervoso. Eu vou orar por você, né? Eu já fiz isso no gabinete. Eu digo, papai, leva ele não quer ficar nervoso, não quer ter problema. Leva. O cara fecha o olho, no meio da oração ele já abre. Não deixa nem eu terminar a oração, mas coisa simples de entender. É simples de entender. É 1 mais 1 no reino espiritual. Então, vai ficar reclamando, vai murmurar, vai chorar. Brigou com a mulher aí, né? Né, amor? Brigou aí com a mulher. Eu não brigo, é ela que briga comigo, mas tudo bem. É nada, isso é um anjo, é um amor de pessoa. Maravilha do céu. Aí está com raiva, aí vai fazer besteira. Eu já contei um testemunho para vocês. Um dia eu saí de casa brabo. Rapaz, Rosiane falou que eu não queria. Eu também falei o que não queria.
Aí eu precisava sair, eu saí, mesmo um cara que estava chateado. Aí eu paro ali, naquele semáforo, logo que eu venho ali do Lago da Terceira Ponte, aí naquele primeiro semáforo, que tem o Congresso do lado esquerdo, o Palácio aqui do lado direito, aí naquele semáforo eu parei. Quando eu parei, olho para a esquerda, né, semáforo fechado, né, aí eu olhei para a esquerda, aí está uma mulher rindo para mim. Ah, eu digo, cão dos infernos, eu já estou lascado. Sem isso, imagina com isso, eu vou me arrebentar. Cai fora da minha vida. Te repreendo, Satanás. No nome de Jesus. Eu já estava ruim, cara, saí de casa ruim. A minha esperança era em Jesus. Aí o chifrudo vai e bota uma mulher sorrindo. Vai rir pro teu cão lá. Para mim não, vai rir para lá. Eu repreendi imediatamente. É assim que a gente caminha nesse mundo, o diabo sempre preparando uma cilada para você. É no seu trabalho, o seu chefe deu uma chamada em você, aí o que é que você faz? Quebra a festa. Esse cara é ruim, esse cara é injusto. Ora por ele, clama por ele. Os problemas também batem a porta daqueles que estão com a vida no altar. Aqui fala o texto, a terceira lição que eu aprendo aqui com Asa: não abra mão da sua confiança em Deus. Ela tem ricas recompensas. Gente, e o que mais me chama a atenção, Asa era tataraneto de Davi. Tem Davi, tem Salomão, tem Roboão, tem Abias e tem Asa. É isso aí lá. Tataraneto. Ele deve ter escutado alguma coisa do avô dele, do tataravô dele. Ele deve ter escutado algumas experiências. E isso edificou a vida dele, isso fortaleceu a vida dele. E olha para a gente já escutou mais de Deus, muito mais de Deus do que Asa. Quantas vezes você não já leu a Bíblia? Quantas vezes você já não ouviu pregação? Quantas? Dependendo da idade, até umas centenas aí de pregação que você já ouviu. Centenas de pregações. Era o suficiente para não, na hora que uma adversidade bater a sua porta, você não abrir mão da sua confiança em Deus. Olha, gente, eu vou dizer um negócio para você, e Deus sabe o que eu estou dizendo. Se Deus chegasse assim e dissesse assim para mim: meu filho, a partir de hoje, eu não vou te recompensar em nada. Eu continuaria servindo a Deus por tudo que Ele é na minha vida. Eu sou radical com relação a isso. Mas claro que Deus não é assim. A graça dele vai sempre estar nos recompensando. Então, o tamanho da sua fé, pega isso aí. O tamanho da sua confiança em Deus vai determinar o tamanho da sua recompensa. Pastor, eu confio em Deus mais ou menos. Tua recompensa vai ser meia boca. É Bíblia. Pastor, tem situação, pastor, que eu não sei nem se Deus age. Realmente você vai ficar você e o chifrudo. Se Deus não age, é você e o chifrudo atanazando você. Todo problema, guarda isso aí. Olha o que Deus colocou no meu coração. Todo problema é um problema de fé. Sempre desse jeito. Se eu tenho fé, acabou, resolve o meu problema. Pode ter certeza. Tem algum problema sem solução para Deus? Para mim, para você, somos limitados. A ciência é limitada. Uma semana atrás eu estava com 2 bengalas. E eu chateado, porque eu sou uma pessoa ativa em casa, não estava podendo nem andar dentro de casa. Nem andar dentro de casa. Para ir no toalete, eu passava, vou exagerar, 10 minutos para chegar lá no toalete com 2 bengalas, sem saber andar. Às vezes eu botava ela para trás, às vezes eu botava ela para frente. E graças a Deus que eu ainda não aprendi, nem vou aprender a andar de bengala. E eu disse para o Senhor: Senhor, está aqui, ó. Eu preciso, Senhor, ser curado. Eu preciso do Senhor. Estão dizendo aí que eu preciso de 10 fisioterapias, ainda vai ter mais 10. Eu não fiz nenhum até agora, pela graça de Deus. Estão dizendo, preciso de 10 mais 10. Eu digo, Senhor, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para esperar 10 fisioterapias. E o fisioterapeuta ainda disse mais na avaliação: vai ter mais. Eu digo, vai na tua casa, aqui não. Vai ter na tua vida, na minha vida não. Em nome de Jesus. E com a graça de Deus, está aqui. Você me perguntou, e aí, pastor, como é que está? Eu já estou fazendo gol.
é confiar em Deus. O tamanho do teu problema é o tamanho da tua fé. Tem fé pequena, o problema é grande. Tem uma fé grande, acabou o problema, porque Deus vai agir na sua vida. Eu diria que quanto maior a luta, mais profundo deve ser o nosso relacionamento com Deus. Mas o que é que acontece com o meio do povo de Deus? Que só Jesus na causa. Quanto maior a luta, menos, ele fica menos intenso com Deus. Quando deveria ser o contrário. Se eu estou com um problema, aí é que eu tenho que buscar Deus. Cara, é questão de inteligência. Se Deus é a solução, se Deus é a resposta, se Deus é a providência, se Deus é a paz, se Deus é a cura, se Deus é a harmonia na minha casa, então eu tenho que buscar quem? Deus. Se é dele a prata e o ouro, como diz a palavra, e eu estou precisando de dinheiro para pagar minha conta, eu tenho que buscar quem? É Ele. É Deus que eu tenho que buscar. Mas infelizmente o diabo engana os cristãos. Eu não estou falando nem as pessoas que não conhecem a Deus. Um dia eu perguntei para Deus, tem uns mesezinhos aí atrás, assim, Deus, por que o Senhor mandou abrir igreja? Tem igreja para todo tipo de pessoas. Não, pentecostal, tem igreja. Pentecostal, tem igreja. Apesar que eu entendo que toda igreja é pentecostal, mas tem uma que ainda quer se denominar de tradicional, e não é, porque toda igreja veio depois do Pentecoste. Ele pensa que não é pentecostal, mas é. Batista tradicional, e eu sou de origem batista, tradicional, acha que é tradicional, não é, ele é pentecostal, porque veio depois do Pentecoste. Então tem igreja para todo tipo. Eu perguntei para Deus, por que Deus? O Senhor pediu que nenhum mandou, porque o Senhor mandou abrir uma igreja. Aí Deus disse, se você não estivesse ministrando hoje sobre guerra espiritual, sobre ensinar o povo a lutar, muitos já teriam caído. Quantas igrejas eu tenho espalhado na face da terra, que são poucas igrejas que ensinam o seu povo a lutar, ensinam o seu povo a guerrear, a buscar o poder de Deus na santidade, no relacionamento com Deus, na palavra de Deus, no jejum com Deus, na oração. Escuta só, esquece bandeira, esquece o nome de Jesus. Tem nada a ver com bandeira, tem nada a ver com orgulho pessoal. Mas quantas igrejas você conhece que anda fazendo 40 horas de oração? Quantas igrejas você conhece que tem batalha espiritual? Quantas você conhece? Eu conheço muitas que dizem, eu não vou ensinar a batalha espiritual, que eu não quero problema. Já tem um problema e não sabe. Aí resultado, sua igreja fica animada, né? Tem palavras, aí vem a diversidade. Aí o que é que fazem? Manda lá para o MIDI. Manda lá para o MIDI, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Pastores de outras denominações, de outras igrejas, de outros estados, depois que esgotam tudo que eles possam imaginar, vai lá procurar um pastor lá do MIDI. Então Deus trouxe você aqui para quê? Para você ser um guerreiro, um homem cheio de Deus, usado. Então você do MIDI não tem e não pode de maneira nenhuma ficar cabisbaixo diante da adversidade, diante da luta, porque você sabe o que fazer. É liberado aqui palavras sobre palavras para você reagir e viver a rica recompensa de Deus. Ai não faz, se não faz não vai ter, se faz vai ter, se faz muito vai ter muito. É assim com Deus. Relacionamento íntimo, profundo, constante com Deus é um estilo de vida. É uma escolha. É questão de inteligência, Pinheirinho. Vou repetir, se eu sei que Deus é a solução, Deus é a resposta para tudo. Gente, você não tem ideia como Deus age, como Deus é gracioso, como Deus é amoroso, como Deus é bom. Eu fui fazer a ressonância da coluna, depois eu pedi até perdão ao Papai do Céu, mas eu fui fazer. Mandaram fazer, eu fui fazer. Quando eu chego lá, o senhor tem isso, o senhor tem aquilo, o senhor tem pavor, o senhor tem... Meu amigo, eu não tenho nada. Pode colocar aí que eu não tenho nada, graças a Deus. E quem gosta de entrar naquele tubo ali? Quem é que gosta? Você pensa que eu gosto de entrar ali? É ruim que eu gosto de entrar naquele negócio. Aí eu já entro como? Como é que eu entro? Em oração, gente. Na hora que ele me prepara lá para entrar, eu já fechei o olho e já disse para Papai do Céu, disse assim, Papai do Céu, quando eu quero dormir na minha casa,
Não é a cama que me dá sono. Não é aquele lençol gostoso que Rosiane põe o travesseiro lá, que ela palpa lá para mim, deixa arrumadinho. Não é a mulher que está do meu lado. Não é o teto que me dá sono, não é. Quem me dá o sono é o Senhor. Aí eu disse para Deus rapidinho, que eu não tinha muito tempo, já estava entrando, né? O negócio já estava em movimento. Disse para Deus: o Senhor se lembra de Jacó? Jacó sai foragido, ameaçado. O irmão ia matar ele. Aí ele vai lá no meio do mato, no meio do nada. Do nada. Ele vai e põe a cabeça no travesseiro. Ele pegou uns paninhos que ele tinha levado de uma roupa, botou debaixo do travesseiro, botou uma pedra. Bota uma pedra debaixo da cabeça para ver se tu dorme. E a Bíblia diz que ele dormiu. Ele sonhou, Ronald. Ele viu uma escada postas, céu a terra, anjo subindo e anjo descendo. Aí eu falei isso com Deus. Então, Senhor, eu quero dormir aqui também. Eu quero dormir. Meu querido, esse exame foi rápido, não durou 15 minutos. Eu dormi lá dentro. Eu cochilei. Aí o rapaz, quando saiu, está tudo bem? Eu digo: tá, você dormiu? Eu digo: dormi. Eu falei: que bom. Você tem que acreditar em Deus nas pequenas coisas também. Não era o problema, eu podia ficar lá, né? Glorificando, adorando, com os olhos fechados, sair. Mas olha, Ele satisfez o desejo do meu coração. Gente, dormi 15 minutos, 10 minutos, nem sei quanto tempo eu dormi lá. Coisa pequenininha, mas olha como Deus tem prazer em satisfazer. Aí surge uma coisa grande, que Deus vê que a sua necessidade maior, não vai intervir Ele na sua vida, quando você clama por Ele. Ele não vai responder a você. Meu querido, deixa eu dizer um negócio para você. Deus, é Deus. Mas Ele é o nosso Pai. Nós precisamos estreitar esse relacionamento de filho e pai. Eu estava com uma irmã, aí no aniversário da pastora Anice, e tinha outra irmã e a gente estava conversando. E ela chegou e fez: como é que você tem tanta intimidade? Ela me chama do Senhor. Como é que o Senhor tem tanta intimidade com Deus a ponto dele falar essas coisas? Eu digo: é meu pai. Qual é o pai que não se relaciona com o filho, pelo amor de Deus? Que não conversa com o filho? Relacionamento íntimo profundo com Deus é uma escolha. Eu escolho priorizar Deus ou não. Eu escolho priorizar Deus. Eu fui criado com um pai que gostava muito de televisão. E botava televisão lá na sala, né? Juntava todos os filhos. Aí tinha aqueles filmes da época, Bonanza, né? Eita, amor. Amor, tá, ó, não reclama não, tá passando de novo na televisão. Tá? Aí ele reunia lá, a gente assistia. Então, eu e meus irmãos fomos criados a gostar de televisão. Claro que a gente procura ser seletivo, mas fomos criados, né? Aí, na nossa casa, Deus deu condições. A gente tem 75 na sala, tem 60 no quarto, até que eu terei agora, né? Mas pergunta quanto tempo eu fico lá. Eu comecei a pedir a Deus para mudar minhas prioridades. Muda, Senhor, minhas prioridades. Eu quero a tua prioridade, Senhor. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Então, quando temos um relacionamento íntimo com Deus, a nossa confiança está em alta. Você quer saber como é que você está com Deus? Se está assim com Deus? Ou se está assim, não dá nem dizer assim, porque não tem meio termo, né? Se está assim com Deus. Lulu, quando está se comportando bem, né, vovó? Ela chega: vovô, estou assim, vovô. Ela está se comportando bem. Você quer saber? Salmo 112, 7. Não temerás má notícias, pois seu coração está firme, confiante no Senhor. Chegou uma má notícia. Estressou? Estressei. Quanto tempo? 5 segundos. Tá bom demais. Já deu. Passou do tempo. Já passou do tempo. Ficou muito tempo estressado? Aí o termômetro de temperatura de relacionamento com Deus vai lá para -3, -5, -7. Aí o que é que você tem que fazer? Quem não gosta de frio vai para um lugar frio, se aquecer. Vai para um lugar quente, vai se encher da palavra de Deus. Se você tem temor diante das adversidades e das má notícias, é necessário você se aproximar mais de Deus, buscar mais de Deus. Quando o nosso relacionamento íntimo com Deus está em alta, não nos abalamos.
Nem abalar, pastor. É Bíblia. Você vai escolher. O Deus que te fortalece para você não se abalar, ou você tentar administrar a situação e se abalar. Eu vi numa mensagem interna da igreja, uma pessoa dando uma situação e dizendo assim: eu estou abalada. Eu digo: meu Deus, como é que pode? Como é que pode alguém da igreja, do MID, que escuta muita palavra, dizer que está abalado? Pastor, eu posso me abalar? Não! Não! Pastor, eu sou humano, mas dentro de você tem um Deus, e aí? E aí? Eu sou humana, então deixa Deus do lado e vai viver. É Bíblia, está aqui, ó. Salmo 125, 1. O que é que tem escrito? Bota aí, meu filho, para o pessoal ficar bem, ó. É isso aqui, gente. Está aqui, está escrito. Isaías 55 diz que nenhuma palavra de Deus vai voltar para ele vazia. Antes fará tudo aquilo pela qual ele determinou. Isaías capítulo 14, versículo 24, Deus diz assim: assim como eu pensei, se sucederá. Assim como eu determinei, se efetuará. Deixa eu dizer um negócio para você. Não tem cão dos infernos que impeça o cumprimento da palavra de Deus diante do homem de Deus. Não tem. Creia verdadeiramente nisso. Creia nisso. O diabo pode fazer, ele faz palhaçada e muita palhaçada até Deus chegar. Até Deus chegar. Isso está desde a criação. Ele é grande, ele faz. Ele é grande, porque ele não está no céu. Porque na hora lá que papai do céu chamou ele, diz assim: vem cá, rapaz, tu quer ser igual a mim? Cai fora. Porque ele não expulsou Deus do céu e ele ficou lá no céu? Porque ele não tem força, ele não tem poder. Ele só tem força e poder para quem não tem a força e o poder de Deus. É Bíblia isso. Então os que confiam no Senhor, olha aí, está aqui escrito, são como montes de Sião, não se abala. Deu 5 segundos, pá, acabou. Não, muda, reage. Quando o nosso relacionamento íntimo com Deus está nas alturas, nossas forças são renovadas. É Bíblia. Bota aí Isaías 40, 31, meu filho. Ajuda aí a pregar. Esses meninos lá são bons. Cara, como eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Esse culto não teria essa dinâmica sem vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês. O que é que está escrito aí, gente? Pastor, eu passei a noite ruim. Qual é o problema? Vai buscar Deus. 5 minutinhos. Passei a noite só a graça. Tossindo que você é um abençoado. Tossia, menino, misericórdia. A noite toda tossindo. Mas tossi até queimar. Aí eu recebo uma mensagem de uma pastora ungida, amiga intercessora, abençoada. Pastor, você vai pregar? Eu digo: tu te prepara. Mas eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu quero pregar. Não estava nem cochilando, nem dormindo. A graça de Deus. Agora eu vou ceder para isso? Eu vou ceder para uma situação dessa? Passei a noite, estou cansado, pastor. Pelo amor de Deus, não deixa o diabo brincar com você, não. Não deixa, não. O diabo fica cirandando com sua vida, qualquer coisinha: eu estou cansado. Não vou ter meu tempo a sós com Deus, que eu estou cansado. Não vou para a célula, que eu estou cansado. Não vou para a reunião de homens, que eu estou cansado. Não vou para a reunião de mulher, porque eu estou cansado. Eu não vou para um culto, que eu estou cansado. Ei, tu não está indo para uma reunião de homens, não. Tu está indo ouvir falar Deus falar com você. Uma mulher está indo ouvir Deus falar com você. Um culto, Deus dá estratégia para você. Eu estou cansado. Então vai ficar cansado, abençoado. Tu declara que está cansado, vai ficar cansado. Tu declara que está nervoso, vai ficar nervoso. Tu declara que está estressado, vai ficar estressado. Um dia eu perguntei para Deus: Deus, porque muitos homens de Deus que eu conheço, homens de Deus, gente, ó, eu não chego no joelho deles.
Porque muitos homens de Deus aí não estão vivendo as tuas promessas. Por que, Senhor? Ele falou, o que é que você tem na mão? Eu digo, uma Bíblia. Está com a Bíblia na mão. E o que é a Bíblia, meu filho? Eu digo, a Bíblia é um livro de regra, fé e prática. É um livro de regra, que ela tem as leis, os mandamentos, os princípios de Deus. É um livro de fé, porque é um livro espiritual, é Deus. A palavra é o verbo se fez carne, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É um livro de prática, porque nós precisamos praticar. Então, meu filho, qual é o problema da maioria? Ele sabe que esse livro tem mandamentos, tem regras, tem princípios, e ele segue. Tem fé, tem, mas não pratica. Então não pratica. Isso aqui, meu querido, fechado, não tem valor nenhum. Mas isso aqui é aberto. Você externando, verbalizando a palavra de Deus. Cara, eu não sou doido. Rodrigão, eu não sou doido. Quem passa a noite acordado e no dia de manhã acordado das 6:30 da manhã está animado? Eu não sou doido. Mas eu fui lá para o escritório. Eu digo, Senhor, eu não vou ficar nessa cama tossindo. Eu fui lá para o escritório lá em casa, comecei a orar. Comecei a ministrar a palavra, comecei a orar. Comecei a ministrar a palavra. Comecei a orar, comecei a ministrar. Sabe o que foi que eu ouvi do Senhor? Você vai dizer, não, pastor, isso eu também já sabia. Mas eu ouvi do Senhor isso. Aí eu estava lá orando. Deus falou, levante, vá pegar um limão. Olha só. Ele precisava disso? Não, mas ele foi assim que ele quis fazer. Vá pegar um limão. Corta lá em 4 uma banda que tem lá. Que tem uma banda de limão lá na geladeira. Corta em 4, faz um chá e tome com mel. Aí nunca, quem faz tudo para mim é a Rosiane. Era mais fácil se a Rosiane tivesse, amor, faz um chazinho ali. Aí eu fui, peguei lá, esquentei o chá. Nem isso eu faço. Lá em casa que a Rosiane cuida muito bem. Isso é uma bênção. Resultado, eu já senti a melhora de Deus de uma forma considerável. Que espero no Senhor. Renova suas forças. Sobe com asa como águia. Corre e não se cansa. Caminha e não se fadiga. Então vamos parafrasear de trás para frente o contrário. Quem é que cansa? Quem perde as forças, biblicamente falando, quem é? Está aqui, gente, a resposta. Então todas as vezes que você sentir aqui, ó, cansado, estou cansadão, eu estou sem força, vai no Senhor, vai buscar a tua força, espera nele, confia nele. Não é isso que diz a palavra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aí se eu perguntar aqui, quem é que confia em Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Quem entrega seus problemas a Deus? Eu entrego, mas de vez em quando eu pego. Como é que é esse? Que nível de confiança é esse? Que nível de relacionamento é esse? Em que eu entrego um problema para a Rosiane resolver e vou por trás tentando resolver a situação? Não confio nela. Acompanha comigo o que diz a palavra de Deus no versículo 14:8. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lança. 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram homens valentes, homens de combate. Aí se levanta o inimigo. Desafio pequenos geram pouca recompensa. 1 milhão de homens. Você já pensou? Um exército de 1 milhão de pessoas, guerreiros, combatentes, 300 carros de guerra aqui. Já pensou que é isso? Já pensou que linha de combate é essa? É violenta, é forte. Olha essa situação aqui. Aí você, quando um problema surge, um problema pequenininho, porque Deus quer abençoar você, que Deus quer mudar a tua sorte, quer trazer testemunho de vida para você, porque lá no seu trabalho tem alguém que precisa conhecer Deus, e vai conhecer através do testemunho, tu vai falar de Jesus, é uma coisa. Mas tu quando fala do que Jesus fez na tua vida, é outra coisa totalmente diferente. É muito diferente. Aí você, quando tem um problema pequeno, fica reclamando. Não te preocupa com o problema não, gente. Problema pequeno, recompensa pequena. Problemas grandes, recompensa grande. Você estaria dando glória a Deus aí. Glória a Deus, porque os problemas que muitos estão passando é grande. Quando eu olho para Gênesis 22, 1 e versículo 3, eu vejo ali quem? Está falando de Abraão. Eu vejo um homem de fé.
Deus pediu a Abraão um cordeiro? Olha só, Lucélio. Olha o problemão. Problema pequeno, recompensa pequena. Problema grande, recompensa grande. A gente vai ver lá o pai da fé, um homem que é citado por todos os evangelhos, um homem que Paulo cita em várias cartas do Novo Testamento, falando sobre a fé desse homem, Abraão. Deus pediu a ele o que Deus pediu a ele? Um cordeiro? Pediu um bezerrinho? Pediu uma ovelha? Pediu o filho dele. Pediu o único filho que ele tinha. Já pensou? Você já parou para se colocar um pouquinho no lugar de Abraão? Se Deus me pedisse um filho meu, se Deus me pedisse o meu emprego, se Deus pedisse a minha vontade, como é que eu responderia para Deus? Você já pensou? Hoje, com alguns cristãos que a gente conhece, se Deus pedisse um filho, ele dizia Satanás. Se um profeta fosse usado hoje, o senhor Naranja, ele dissesse assim: Deus está pedindo o seu emprego, ele ia dizer Satanás. Aí o que Deus faz na vida desse homem? Deus pediu a Abraão o seu único filho, e ele ofereceu o que para Deus? Foi o que ele ofereceu para Deus? Não, ofereceu fé. Cara, é bom, rapaz. Eu vou te mostrar isso aqui. A fé é a resposta para Deus. Considerou, Hebreus 11, 18, a parte B. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o filho dele. Eu vou dar, porque eu tenho fé que o Senhor vai me devolver melhor do que eu estou te dando. Ele deu para Deus, não foi um filho. Quando Deus pede alguma coisa a você, você acha que Ele está querendo essa coisa que Ele está pedindo a você? Você acha que é isso? Você acha que Deus tem necessidade de alguma coisa? Estamos falando de Deus, gente. Haja luz. Acabou, houve luz. Ele está pedindo isso. Ele quer ver o seu nível de fé, o seu nível de confiança nele. Quando Deus pediu o meu emprego, gente, ganhando bem, sendo honrado, com promoção em vista para São Paulo ou para Recife, para alcançar uma posição de honra, de diretoria, mas Deus tinha dito: saia do banco. Pensa que eu pensei 2 vezes. É ruim que eu pensei 2 vezes, Ronald. E eu não tinha o nível de relacionamento que eu tenho hoje com Deus. Mas a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Por que eu não pensei que foi o diabo que falou comigo? Porque eu conheço Deus. Eu conheço a voz do meu Deus. Foi fácil sair do banco? Claro que foi. Sua vida foi no banco, seu sustento era do banco? Ah, não, nada disso. Que conversa é essa que meu sustento é do banco? A minha bênção vem de Deus. Como vem, não me interessa. Meu sustento, minha provisão, minha paz, minha alegria, minha saúde vem dele. Se ele quiser usar um médico, amém, glória a Deus. Se ele quer usar através dele mesmo, do Espírito Santo, amém. Mas que eu vou ser curado, que eu vou ser restaurado, que eu vou ser abençoado, que eu vou ser feliz, que eu vou ter uma noite de paz, isso eu não tenho dúvida. Ele considerou. Então, Fernando, você está pedindo um filho? Imagina, Deus pediu o que ele tinha de mais importante. Então Deus diz, é arrebentar na vida dele. Segundo Crônica 14, 10, Asa saiu para enfrentá-lo. 1 milhão de homens lutando contra eles. Ele viu que ele não tinha condições nenhuma de prevalecer. Ele viu, não tem jeito, não tem jeito. Ei, eu já ensinei aqui. Quando você não souber o que fazer, você tem que saber aonde ir. E aonde é esse lugar? É Deus. Mete o teu joelhinho no chão. Vai buscar a presença de Deus. Eu garanto para você que no mínimo, se você não vir já a resposta dele imediata, você vai sair com paz. Você vai sair com paz quando ele não responder imediatamente a você. Então Asa saiu para enfrentá-lo. A fé de Asa estava tão alta que ele partiu para cima, Ronald.
Ele partiu para cima, Moisés. Pinheirinho, ele declara que era impossível ele vencer. Asa é doido? Não, era um homem cheio de fé. Como é que ele vai partir para cima se ele mesmo declara na palavra que ele não tinha condição de lutar? Que ele se considerou fraco diante da adversidade? Fé. E fé não é uma coisa que acontece assim. Eu vou ali, vou lá no Carrefour, vou numa prateleira lá, vou pegar uma porçãozinha de fé. Depois eu vou no dia a dia, vou pegar outra porçãozinha de fé. Não! É buscar a Deus continuamente. Acorda de madrugada, busca o Senhor. É bom quebrar sono? Não, mas é necessário. É bom tomar antibiótico quando o médico passa? Não, mas é necessário. É bom comer quando está com fastígio, que está doente? Não, mas é necessário. É bom trabalhar 10 horas por dia? Não, mas é necessário muitas vezes para trazer um sustento para a família. Quando você é provado, o que você põe para fora? Abraão pôs a fé. Ele pôs a fé. Você está sendo provado. Deus te trouxe aqui. Tem provas na sua vida, na sua família. O que é que você põe para fora? Dou não, Deus. Pede a outro. Pede a outro. Não, eu estou querendo pessoas para trabalhar no ministério infantil. Não é meu chamado, Deus. Eu estou querendo pessoas para trabalhar no ministério de família. Não, Deus, não é meu chamado. Eu estou querendo pessoas para trabalhar no apoio. Deus, não é meu chamado. Para o louvor, para a dança, adoração a Deus, ação social. Não, Deus, não é meu chamado, não é meu ministério. Aí tem alguns que ainda dizem o seguinte: vá procurar fazer aquilo que você se identifica. Eu conheço líderes grandes, que ele procura saber qual é o seu talento. E dentro do seu talento, ele convida você para trabalhar no ministério. Ok, isso é depender de quem? O ruim é você, Pedrão, só sabe lançar rede, só sabe pescar, só conhecia o mar como fonte de renda. Era só isso que ele conhecia. Aí Jesus vai, chega para Pedro e diz: Pedro, larga tudo. E deixa eu dizer um negócio para você. E quando ele mandou Pedro largar tudo, não foi naquela noite que ele não pescou nada não, que estava lavando rede. Foi quando o barco estava cheio. As redes estavam cheias de peixe. Cheia de peixe. Ele poderia chegar para Deus e ter dito: Deus, tu está chamando a pessoa errada. Tu devia de ir lá no templo, pegar aqueles sacerdotes que tem lá e chamar eles. Eles são preparados para isso. Eu não. Foi isso que Pedro fez? Não. Pedro disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Imediatamente, Pedro não falou essas palavras, mas a atitude dele, ele deixou o barco lá, cheio de riquezas, matéria-prima dele para ganhar o dinheiro, que eram os peixes, e foi seguir a Jesus Cristo. Quando você é provado, o que é que você põe para fora? Quando Deus chama você, o que é que você põe para fora? Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala. Estou nervoso, recebi uma notícia, fiquei nervoso. Recebi uma notícia, estou perturbado. Recebi uma má notícia, estou abalado. Ok, como diz Lulu, uma netinha de 4 anos. Vovó, pode se assustar, mas medo não. Uma criança de 4 anos. Quarta lição para a gente encerrar. Busque ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 11, capítulo 14, versículo 11. Então Asa fez o que diante da adversidade? Põe aí, meu filho, 14, 11. Então Asa viu aqueles 1 milhão de homens, reconheceu a situação dele, ficou nervoso, ficou com medo, como Saul? Não, o texto diz que ele foi fazer o quê? Está aqui, gente. Está aqui, amor. Clame a Deus, busque a Deus. Ele clamou ao Senhor, o seu Deus.
E ele declara para o Senhor: não há ninguém. Gente, isso é forte. A gente devia decorar essa oração dele. Apesar que nós não precisamos, que nós temos a nossa. Mas está aqui: não há ninguém como tu, Senhor, para ajudar os fracos. Ou seja, é impossível vencer essa batalha. Senhor, eu sozinho não consigo. Mas não tem ninguém como o Senhor. Não existe ninguém. Ele estava declarando: nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Não existe ninguém como tu, Senhor. Não existe ninguém como tu, que ajuda os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus. Por quê? Pois em ti, Senhor. Ele estava com 580 mil homens, 300 dele, 280 de Benjamim. Pois em ti, Senhor, olha o que é que ele diz: pois em ti, Senhor, pomos a nossa confiança. Toda vez que eu vou subir num púlpito para pregar, eu ponho o meu joelho no chão e digo para Deus: Senhor, o senhor acha que eu vou subir nesse púlpito porque eu jejuei, porque eu estudei, porque eu estou com a palavra na ponta da minha língua, porque eu já preguei outras vezes? É ruim, é? Eu só subo nesse púlpito, Senhor, porque eu confio no Senhor, porque eu dependo do Senhor. Toda vez que eu vou fazer uma viagem de avião, eu já falei isso. Você acha que eu viajo aqui de avião porque estatisticamente é o mais seguro, o meio mais seguro de viajar? É ruim, é? É ruim. Você acha que eu viajo aqui de avião porque eu já fiz algumas viagens e nunca aconteceu nada? É ruim, é? Toda vez que eu entro no avião, eu e Rosiana, a gente vai orar. Eu entro aqui, Senhor, que eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, e eu já falei isso. Agora mesmo, em dezembro, aconteceu a mesma coisa. É regra na minha vida. Quantas e quantas vezes eu estou viajando, aí sonzinho, liga ali aquela luzinha, aperta o cinto de segurança, aí vem uma voz lá de alguém dos comissários lá, e diz: aperta o cinto aí, nós iremos passar por uma área de turbulência. Tem gente que não se incomoda, mas eu me incomodo. Eu não gosto de turbulência lá em cima, não gosto nem a pau. Aí eu digo para Papai do Céu: Papai do Céu, é o seguinte, eu não gosto de turbulência, ponto. Não gosto. O Senhor acalmou, mandou o vento se calar, o mar se aquietar, não manda essas turbulências aí da frente sair do caminho? Toda vez, marca impressionante. Abre, meu filho, todas as vezes, não tem uma. Dezembro aconteceu de novo. Acende a luz, apaga a luz e não tem turbulência. Pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela compaixão de Deus. Em ti eu ponho a minha confiança, em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Ó Senhor, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Está vendo só o que é que acontece com os seus problemas, com as suas lutas? Quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, quando você persevera, quando você faz essa declaração: não tem ninguém como o Senhor. Tu acha que eu estou aqui, Deus, porque eu confio em mim, porque eu sou bom, porque eu estudei, porque eu fiz teologia, porque eu fiz mestrado, porque eu fiz pós? Não, Senhor, eu estou fazendo isso porque eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor. Aí imediatamente o Senhor derrotou os etíopes. Aí Deus mudou, o Deus de Asa mudou, ele caducou, missionário, ele envelheceu. O braço dele está encurtado, os ouvidos dele fechados, a ponto dele não operar, como diz Isaías 59. É isso? Não! A vida em alguns momentos vai apresentar situações desafiadoras. Como você estiver e o que você fizer, estabelecerá o destino dos céus ou da terra. Vou repetir para você. A vida, em alguns momentos, vai apresentar situações desafiadoras. Como você estiver e o que você fizer, estabelecerá o destino ou do céu ou da terra. Ele trouxe os céus à terra. Diante dos problemas, o que é que nós temos que fazer? Trazer os céus à terra. Asa não tinha condições de prevalecer. Era impossível vencer. Isso é lindo demais. Isso me anima. Diante do inimigo, olha só, diante do inimigo, como nós devemos reagir às adversidades? Diante do inimigo, qual foi a atitude dele? Fé. Diante do inimigo, atitude, determinação e perseverança. Asa não se acovardou. Versículo 10, Asa
saiu para enfrentá-lo. Diante do inimigo, Lucélia, é ruim, é? É fé, é atitude, é determinação, é perseverança. Pastor, se eu tiver fé e não tiver atitude, não vai ter resposta. Pastor, se eu tiver fé, tiver atitude e não for determinado, não vai ter resposta. Se eu tiver fé, atitude, sou determinado e não perseverar, não vai ter resposta. Nós precisamos fé, atitude, determinação e perseverança. Não para porque um ano não recebeu a resposta. Não para porque um mês não recebeu uma resposta. Não para porque um dia não recebeu a resposta. Abraão esperou 25 anos. Eu não quero esperar. Então aumenta teu relacionamento com Deus. Busca mais. Agora que a promessa vai se cumprir, vai. Se você permanecer firme, a promessa vai se cumprir. Então, diante do inimigo, como é que Asa se comportou? É ruim, capeta. É ruim, demônio. É ruim, inimigo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Saia daqui, confusão. Saia daqui, enfermidade. Saia daqui, todo mal. E começa a guerrear. Fé, atitude. Mostra para ele que você é determinado. Mostra para ele que você não vai desistir. Olha o seguinte, chifrudo, se tu ficar aqui, eu já tive experiência com situações como essa, que eu estava orando lá de madrugada, né? Na verdade eu acordei com a presença do inimigo, aí eu repreendi, ele não saiu. Eu repreendi, ele não saiu. Aí eu digo, já sei o que é que eu vou fazer. Aí me levantei, eu disse, agora você vai me acompanhar. Me siga aqui, demônio. O demônio seguiu, levei ele até o escritório. Eu digo, agora senta aí. Você vai ouvir agora eu ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, ele caiu fora. Experiência com Deus. Se ele tivesse ali 1 hora, ele ouvir eu 1 hora diante de Deus, clamando o poder de Deus sobre a vida dele. E se ele ficasse até amanhecer, eu estava até amanhecer, clamando o poder de Deus, o fogo de Deus sobre a vida dele. Persevere, não pare, não desista, lute pelo seu casamento, lute pelo seu cônjuge, lute pelos seus filhos, lute pelas bênçãos que Deus tem na sua vida. A Bíblia diz que se você não abrir mão, não soltar a sua confiança em Deus, não se abalar, não se perder diante da adversidade, grande será, ou ricas serão as suas recompensas. Agora, diante de Deus, como é que eu me comporto, pastor? Reconhecimento de pequenez humana e a grandeza de Deus. Olha o versículo 11, que é que ele diz: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos, contra os poderosos. Contra o inimigo, eu parto para cima. Ele saiu para pelejar. Diante do inimigo, atitude, fé, determinação, perseverança. Diante de Deus, humildade, reconhecimento que só Ele é Deus, que nós somos pequenos, muito pequenos. Agora diante do inimigo, é ruim, é? Me prostrar diante do inimigo, me ajoelhar diante do inimigo, murmurar diante do inimigo, me lamentar diante do inimigo, só se eu não conhecesse Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. Você atrai o que você busca. Pega. Você atrai o que você busca. Simples desse jeito. Reino espiritual é assim. Você vai atrair o que você busca. Quando temos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, a primeira atitude que temos é buscar a presença de Deus diante da adversidade. A nossa busca não deve ser uma segunda ou terceira opção. Não devemos ter segunda opção. Se você tem uma segunda opção, o que é que você está dizendo? Se Deus não agir, eu vou fazer assim. O que é que você está dizendo? Deus não tem capacidade, Deus não tem poder, ou Deus não te ama o suficiente para reverter a situação. A valorização é consequência do que você busca. Buscamos aquilo que mais valorizamos. Aí você vai ver como é que está o seu nível hoje de relacionamento com Deus. Vou repetir. A valorização é consequência do que você busca. Buscamos aquilo que mais valorizamos. Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará. Aleluia. Colossenses 3, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Quanto mais
você buscar a Deus, maior vai ser a sua fé. O tamanho da sua fé determina o tamanho da sua recompensa. Você vai atrair o que você busca. Pega essa aí. Todo problema é sempre um problema de fé. Se desejarmos ardentemente vivermos as ricas recompensas prometidas na sua palavra, Hebreus 10:35, não podemos abrir mão da nossa confiança em Deus. Que atitude extrema foi essa? Fé e coragem. E eu quero agora orar. Eu quero fazer algumas orações, lembrando a você que você é do tamanho do seu relacionamento com Deus, você é do tamanho da sua fé, você é do tamanho do seu compromisso com Deus. Queria que você fechasse os seus olhos, a igreja fechasse os olhos. Eu queria fazer um convite, mas é o melhor da sua vida. Eu creio que você já recebeu muitos convites, muitos bons convites. Mas nenhum desses convites, ou se você somar todos os convites que você recebeu, não se compara a esse que eu vou te convidar. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus, você que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar a ter esse relacionamento com Jesus, levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Não perca essa oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade de ouro para você. Tem alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus? Eu preciso voltar para Jesus. Eu aprendi que sem Ele, meus problemas só vai potencializar. Eu não vou conseguir resolver. E eu não estou falando só de coisas naturais. Sem Jesus, você está sem os céus, sem a eternidade com Deus. Tem alguém no nosso meio aqui? Alguém que está nos ouvindo pela internet? Coloca aí o seu nome. Pega esse telefone, liga para a gente. 61-3344-0424. E nós estaremos orando por você. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Apocalipse 3:20 diz que o Senhor está à porta e bate. Se você ouvir a voz do Senhor e abrir o seu coração, Ele entrará, ceará com você e você com Ele. Isso é a melhor oportunidade que você está tendo na sua vida, de viver o sobrenatural de Deus. Asa viver o sobrenatural de Deus. Deus quer que você viva o sobrenatural de Deus. A segunda oração que eu quero fazer é para você que está passando por lutas e muitas vezes você tem se abalado, muitas vezes você tem ficado permanecido inquietos, e você precisa de um renovo do Senhor, de uma força do Senhor. Situações que você já não sabe mais o que fazer. Se você está passando por alguma dessas situações, se coloque de pé. Eu quero orar agora por você. Eu vou estar orando agora pela sua vida. Não perca tempo não. Estou aqui na direção do Espírito Santo de Deus para trazer algo do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Meu Deus, meu Pai, como é bom, meu Senhor, como é bom ter o Senhor como nosso Deus. Senhor, Tu és a fonte de tudo que o ser humano precisa, meu Deus, meu Pai, para ser ricamente abençoado. Só através do Senhor, através de